Pode ser excesso de treino. Eu tô correndo 16 quilômetros por dia, mas acho que não tô perdendo peso. Levante os braços. Você tem um parasita. Solitária ou coisa parecida? Deite-se e levante. Pode descansar os... Você pode fazer alguma coisa? Só no prazo de 1 mês. Depois disso é ilegal remover, exceto em alguns estados. Ilegal? Não se preocupe. Muitas mulheres aprendem a abraçar o parasita, dão um nome, vestem com roupinhas e arrumam encontros com outros parasitas. Encontros? Ele tem os seus olhos. Eu vou mandar uma enfermeira aqui para marcar o seu pré-natal. O bebê vai nascer em 5 meses. Pode ir marcando o chá de bebê. Doutor, por favor. Há uns 4 meses tivemos uma briga muito séria. Ele se mandou e eu fiz uma idiotice. Coisa de uma noite? Com um ex-namorado. Bom, eu vou marcar um teste de paternidade também. O meu marido não pode saber. O ex-namorado se parece com seu marido? Sim. É só ter o bebê. Ele nunca vai saber. Os melhores casamentos são baseados em mentiras. Já é um bom começo. Homens, no vídeo de hoje falaremos sobre exame de DNA. Utilizaremos como exemplo uma reportagem lá do Reino Unido dizendo que quase 50% dos homens que fazem o teste de DNA descobrem que na verdade não são pais. Quer entender um pouco mais a respeito? Bora! Homens, bem-vindos de volta. Aqui que fala Renan Bruno, advogado, atuante na área de Direito de Família e Direito dos Homens. E no vídeo de hoje falaremos sobre exame de DNA. Vamos deixar curtido, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, a Lei dos Homens. Caso você queira ver um recado, pode ver para a leidosHomens@gmail.com. Ok, rapaziada? Vamos lá. A parada é o seguinte: se não deixar o like, vai acontecer o que com você? Vai acontecer o que com você? Fala pra mim. Vai ficar broxa, assim. Ah, eu tomo Tadala. Não funciona, ok? Não funciona. Minha praga é maior que o seu remedinho. Então, por favor, ajuda o pai aqui. Sacanagem, rapaziada. Mas vamos lá, deixa o like, tamo junto, beleza? Vamos lá, a parada é o seguinte. Eu vou ler aqui a questão do exame, ó. Da reportagem. E depois eu vou vir aqui e vou comentar um pouquinho, beleza? A respeito das conexões com o Brasil, né? Então o título começa lá. Quase a metade dos homens que fazem o teste de paternidade descobre que não são os pais verdadeiros, né? Aí dentro do Reino Unido, né? UK. Aí vem aqui e fala que eles tiveram como análise 5.000 resultados de janeiro de 2014 até junho de 2016, né? Então, o caso 2 anos aí. E eles pegaram que 48% não foram pais. Então, por isso, quase 50%, né? Então, assim, é uma porcentagem um tanto quanto, né, complicada. Bom, aí eles falam aqui que o teste foi feito de maneira particular, né? Ou seja, sem uma determinação legal. E lá custa por volta de 95 libras, o que é muito caro, se for converter, né? Mas, enfim. E aí, nessa reportagem que eles falam que tem tudo quanto é caso, né? Inclui casos de jovens senhoras que dormiram com 2 homens na mesma noite, outro cara que teve uma noitezinha, né? Uma rapidinha com um amigo e o noivo não sabia. E também teve casos em que o cara era infértil, só que descobriu que a mulher estava grávida e no final realmente o filho era dele. Ou seja, ele tinha uma probabilidade pequeniníssima, né, de conseguir engravidar e foi sorteado. Então, loucura, né, rapaziada? Então, assim, a gente precisa ficar atento com todas essas questões aqui, porque isso já demonstra o quê? Que nós estamos vivendo, como eu sempre digo, né, em outra era. Não dá pra gente, no relacionamento moderno, ficar achando que a gente tá na época dos nossos avós, porque o mundo real é diferente, ok? E bom, toda vez que a gente fala sobre esse tópico, né, tem sempre alguém para poder falar a questão da França, né? Porque na França está proibido você fazer o exame de DNA de maneira privada, tá? Particular. Ou seja, você só consegue fazer o exame lá mediante uma autorização judicial de um juiz específico, né? Do contrário, você não pode, e se descobrirem, você toma multa e tudo mais. Mas afinal de contas, por que eles fazem isso, né? Qual é a razão por detrás? De acordo com eles falam que a família não é composta, né? Não se faz tão somente por laços sanguíneos, mas também por outros critérios socioafetivos e tudo mais. E para evitar a confusão, você só vai conseguir esse tipo de exame mediante uma autorização judicial. Bom, me parece um tanto quanto
estranha, né, essa justificativa, né? Eu até compreendo que os laços familiares podem ser não somente biológicos, como também afetivos, né? Eu também sou favorável a isso, contanto, obviamente, que haja uma concordância de todos ali da parte. Não vejo problema nisso. Agora, proibir de fazer o exame particular me parece uma coisa um tanto quanto estranha, me parece um tanto quanto um lobby, né, para poder ficar dessa forma. Não me parece um argumento válido o suficiente para poder se proibir, botar multa e o escambau nos caras que fazem no particular, ok? Bom, a bem da verdade, né, meu querido, no Brasil é perfeitamente possível que você faça o exame de DNA no privado, ou seja, sem precisar de uma autorização legal, ok? Então, assim, a gente sabe que a França, né, assim, historicamente sempre teve uma questão de achar bonito ser feio, né? Uma questão de vender ideologias novas como se fossem revolucionárias, sendo que, na verdade, eles estão destruindo coisa boa. Muitas vezes, né? Não vou dizer todas, né? Mas algumas vezes isso acontece e a gente precisa ficar atento com essa questão. E aqui no Brasil, né, Renan? Todo mundo vai perguntar, Renan, o que você tem a dizer? Bom, a primeira coisa que, antes de eu falar do Brasil, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que, na verdade, a gente tem que ficar esperto com essa questão do exame de DNA. Porque eu falei que 48% dos que vão lá fazer o exame, eles descobrem que eles não são pais da criança. Só que é bom que se diga que a amostragem já está viciada. Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas que vão fazer o exame, elas já têm normalmente, né, uma tendência a achar que aquele filho não é daquela pessoa, entendeu? Então, já está viciado, entendeu? As pessoas que vão fazer o exame, ok? Na verdade, as pessoas que vão fazer... a base de coleta dos dados já são de pessoas que já têm um indício de que possivelmente não são pai. Por isso que está praticamente meio a meio, entendeu? Então não pode se dizer que 48% de todo mundo não é. Não é isso. Não é pai, né? Tá criando o filho dos outros. Não é isso. São das pessoas que vão fazer o exame. Então já tem uma diferenciação importante, tá? E isso não só em qualquer lugar, né, que eles vão buscar esses dados, não só na Inglaterra, no Brasil, França, onde é que seja. Mas isso já demonstra, obviamente, que ainda assim, né, se o cara tá desconfiado, na maioria das vezes, na metade, quase na maioria das vezes, 48% das vezes, ele realmente está certo em estar desconfiado. Então aí já nos acende um sinal laranja, né, irmão? Porque amanhã depois pode ser com você, a gente sabe perfeitamente que temos nossos deveres, né? Nossas responsabilidades com os menores ali, com as que porventura fazemos por aí. Contudo, a gente também tem que ficar atento com essa certeza se esse jovenzinho aí é seu ou não. Bom, e aqui no Brasil, né? Vocês vão me perguntar, e aqui no Brasil, Renan? Aqui no Brasil é perfeitamente possível que você faça no particular e também é perfeitamente possível que você ingresse com uma ação judicial de investigação de paternidade e aí você aproveita o ensejo, né, e já põe lá com regularização de guarda, regime de convivência, oferta de alimentos e tudo mais. Para você ver se sair positivo, você pode já pedir a questão da pensão, você vai pagar a pensão, né, ofertar um valor, um regime de convivência para você poder ver a criança, né, de tempos em tempos, etc. Então, isso aí é bem positivo nesse quesito, mas você pode fazer no particular também. Okay? Então, por mais que aqui no Brasil também tenha essa questão da socioafetividade, ainda, né, não está proibido essa questão do exame de DNA. Aí muita gente fala, Renan, o exame de DNA deveria ser obrigatório logo quando nasce. Não é bem assim, eu acredito que você tem que saber fazer. O que pode ser obrigatório é a oferta desse tipo de exame, entendeu? Então, eu estou ofertando. Agora, eu não posso, né, te dar te amarrar ali na cadeira e fazer com que você faça o exame. Aí não dá. Mas eu posso ofertar. Tipo, nasceu. Você quer fazer o exame? Se o cara falar que sim, show de bola, faz o exame, aproveita o teste do pezinho e pega e faz o exame, sem problema algum. Agora, se porventura... ele fala, não precisa porque eu confio 100%, ou às vezes está com medinho da reação da jovem senhora,
Aí também, o cabe ao Estado tão somente falar, ok, assina aqui que você não quer, beijo, abraço e vai com Deus. Porque também não dá pra, né, ficar pegando na mão de todo mundo. Mas eu acho que sim, seria interessante um tipo de lei nesse sentido, só que possivelmente isso nunca vai ser aprovado, tendo em vista a quantidade de pais, né, não registrados aí no teste, na certidão de nascimento, né? Porque se já tá grande agora, né, a quantidade de abstinências, né, de paternidade, por assim dizer, no que diz respeito à certidão de nascimento, imagina só se esse tipo de coisa acontecer. Porque se der negativo, né, meu cara, então o cara simplesmente vai se isentar e não vai precisar de fazer nada, porque aquele filho ali não é dele, certo? Então vai aumentar ainda mais. E é bom que se diga, eu já fiz vídeo aqui a respeito, que tem muitas questões, né, muitas fake news, né, a respeito dessa questão de não ter um nome de pai na certidão de nascimento, né? Já falei aqui que tem todo um procedimento, né? Que a jovem senhora pode ir no cartório indicar quem é o pai, e aí vai ser aberto um procedimento, né? Para perguntar, vai ser enviada uma carta para ele, né? Para perguntar se ele vai aceitar ou não. Se ele falar que sim, beleza. Se ele falar que não, abre-se um outro processo de investigação de paternidade para poder averiguar se ele é ou não o pai daquele filho, ok? Então não é justificativa. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente fala, é porque a ausência do pai na certidão de nascimento demonstra que os caras estão fugindo. Beleza, mas há a responsabilidade da jovem senhora de indicar quem é o suposto pai, ok? A partir do momento que ela indica, já há necessidade de se abrir todo um procedimento. Agora, há muitas jovens senhoras que elas não estão apontando alguém específico como pai, muitas vezes até mesmo para poder ganhar benefício do governo, porque às vezes o pai já recebe um valor maior e se ele for apontado ali como chefe da família, ele vai até mesmo, eles não vão receber o benefício, tá? Há várias razões, né? 1001 razões, mas eu estou falando que existe um procedimento de averiguação na paternidade nesse sentido, ok? Então, assim, há todo essa questão aí jurídica, social envolvendo, que muitas de vocês me fazem esse tipo de pergunta, e por causa disso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. E aí, vocês têm mais alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários pra gente poder conversar um pouco mais a respeito disso. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, a Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode enviar para leidosHomens@gmail.com, e não se esqueça nunca, procure sempre um advogado de sua confiança. Fique com Deus e fui!